Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo de número 13. Enfim, chegamos no último capítulo deste livro extremamente importante. Neemias, capítulo de número 13. A nossa leitura, irmãos, será dos versos de número 1 a 3. Mas não se enganem, para que não fique extensa a leitura, nós iremos lendo conforme formos avançando no texto bíblico, até porque Neemias foi muito bonzinho com nós pastores nesse capítulo, e ele dividiu em temas o assunto que ele precisava falar, o que nos ajuda e muito. Então, Neemias, capítulo 1, versos de 1 a 3 inicialmente, e conforme formos avançando no sermão, nós iremos lendo os textos bíblicos. Amém, queridos? Todos abriram? Está escrito assim, verso de número 1. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Amém. Feche teus olhos, irmãos, vamos orar. Deus maravilhoso, nós te agradecemos porque o Senhor permitiu, em graça, que nós caminhássemos durante todos os textos desse livro bendito, que nos ensinou, que tem nos ajudado, a que mudou muito de nossas compreensões a respeito da vida, de nosso crescimento profissional, pessoal, espiritual. Nos ensinou a nos derramarmos diante de Deus, a confiar em Ti, nos ajudou a compreender a respeito da adoração, do momento do louvor, da alegria, da liberdade que temos em Cristo. Obrigado, Senhor, porque isso é uma oportunidade, é um privilégio. Quantos países no mundo as Escrituras são proibidas de entrar, proibidas de serem ensinadas, mas nós gozamos do privilégio de termos ela aberta diante de nós todos os dias. Inclina o nosso coração à Tua palavra e aos Teus mandamentos, Senhor. No santo nome de Jesus, nos ajuda a compreender que todos os dias pela manhã o Senhor possa vir com a Tua misericórdia e com a Tua graça, para que possamos nos alegrar e cantarmos a Ti. Somos gratos por termos chegado nesse 13º e último capítulo do livro. Isso significa que o Teu amor tem sido constante e perene sobre nós. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Direciona-nos nesse sermão, nesse texto, para que possamos aprender de Ti. Por meio do Teu Santo Espírito é que oramos, e no santo nome de Jesus. Amém. É uma graça divina estarmos aqui nesse 13º capítulo, irmãos. É sempre uma alegria. Os irmãos talvez não tenham ideia, infelizmente, por N motivos, de quantos crentes não têm a possibilidade de ouvir a pregação de um livro inteiro, explicado texto por texto, dentro de seus contextos. Então, o que nós temos aqui é graça e favor de Deus para com a nossa alma, para com as nossas vidas. Amém? O capítulo 13, ele é a conclusão de toda a obra e de todo o trabalho de Neemias. Mas nós precisamos citar aqui algumas informações a título de introdução, para que nós possamos compreender o que é que todo esse capítulo ele encobre. Então, a título de introdução, eu quero trazer algumas considerações primeiramente. Primeira consideração para entendermos o capítulo 13. O problema da instabilidade da fé no meio do povo de Deus. O problema da instabilidade da fé no meio do povo de Deus. Esse é um problema absurdo encontrado no capítulo 13. Eu quero que os irmãos, por favor, abram suas Bíblias no capítulo de número 9. Vamos retornar ao capítulo de número 9 para entendermos. Os irmãos vão bem se lembrar
que no capítulo de número 9, Deus soberanamente, ao 24º dia de uma festa de celebração, o Senhor veio com um avivamento sobre o povo. Os irmãos se lembram disso? Um avivamento sobre toda a nação. Todos os judeus de todo Israel saíram de suas casas, saíram de suas cidades e vieram até a capital, Jerusalém. E ali celebraram a Deus. Eles saíram porque eles queriam conhecer a palavra de Deus. Eles queriam ouvir a palavra de Deus. E eles todos se ajuntam numa praça e pedem para que Esdras, um homem piedoso, sacerdote, abrisse o texto, expusesse o texto a eles e aplicasse o texto no coração e na vida deles. E isso moveu os céus, moveu o coração de Deus de tal maneira que Deus veio com um avivamento sobre toda a nação que estava reunida em um único dia. Mas esse avivamento não terminou-se no final do dia. Eles começaram a celebrar uma festa de alegria diante de Deus, e é dito no início do capítulo 9, no versículo de número 1, que no dia 24 da festa, isso é, no 24º dia da festa, está aí no versículo de número 1, eles se ajuntaram com jejuns, com orações, porque Deus tinha vindo sobre eles, e nesse avivamento, eles tiveram reconhecimento dos seus pecados, consciência dos seus pecados, a alegria de terem sido salvos, a alegria de conhecerem a palavra de Deus, e ali eles começam um momento de adoração, e após esse momento de adoração, eles vão começar a oração talvez mais linda feita por um homem, excluindo as orações de Cristo, evidente, a oração, ou a oração mais linda e talvez a mais longa de toda a Bíblia. De toda a Bíblia. Tem aqui dentro dessa oração alguns assuntos importantíssimos que eles colocam diante de Deus. Eu não vou expor, porque ficamos um bom tempo nessa oração, expondo a palavra de Deus, mas eu quero relembrar os irmãos. Enquanto eles adoravam a Deus, no versículo de número 6, eles começam a dizer que Deus, Ele é o Senhor do céu, é o Deus Todo-Poderoso, que não há um Deus tão grande como Ele, é um Deus que, aonde há céus, aonde o ser humano olhar para cima, Ele é Deus, Ele não é um Deus regional, Ele não é um Deus cultural, Ele é o Deus verdadeiro. E eles expressam isso, e continuam em suas orações. Eles começam a glorificar a Deus a partir do versículo de número 8, número 7, eles se lembram da aliança que Deus fez com o seu povo, através de Abraão, Isaque e Jacó. No versículo de número 8, ele vai reafirmar essa aliança. Eles percebem o quanto eles precisavam de Deus através de todo o histórico do povo de Israel, até que o final da oração eles começam a olhar para eles mesmos. Então nós temos aqui um movimento de quebrantamento e de avivamento diante de Deus. Termina-se o capítulo 9, inicia-se o 10, óbvio. E o 10, muda-se o contexto. O 10 é uma oficialização de tudo que tinha ocorrido nesse período de avivamento. O capítulo 9, uma experiência viva com Deus, cheia do fervor de Deus, do fogo do Espírito Santo no coração. Mas no capítulo 10, eles querem oficializar uma aliança com Deus. Por favor, não confundam com a aliança que Deus fez com o homem, mas é uma aliança que o homem está fazendo com Deus. E isso é perigoso. Aliás, uma coisa que eu quero ensinar a vocês. A Bíblia, ainda no Novo Testamento, eu não quero desencorajar, eu quero ensinar, é diferente, por favor. A Bíblia, ainda no Novo Testamento, nos instrui que existe a possibilidade de nós fazermos votos a Deus. Mas fazer um voto é muito perigoso. É muito perigoso, porque ai de nós, se nós não cumprirmos com exatidão aquilo que foi devotado a Deus. E eu posso falar tranquilamente que em toda a minha vida cristã, eu fiz um voto com Deus, por temor de saber se eu iria conseguir. Voto de verdade, irmãos, estamos falando das palhaçadas que se tem aí por aí. Eu fiz um só. Sempre me mantive debaixo da sua palavra, mas voto é algo muito sério.
É algo muito sério, que custa a nossa vida, se necessário for, para cumprir aquilo. O que eu vejo é cristão dizendo, mas eu não sabia que ia acontecer isso. Não importa, se você votou, você precisa cumprir. Deus irá te cobrar. Não desencorajo, mas eu lhe trago a sabedoria de como fazer um voto, a seriedade do assunto. O capítulo 10 é exatamente isso, eles vão fazer uma aliança com Deus. Uma aliança seríssima. Inicia-se o capítulo 10, dizendo que eles selaram, percebam por favor o versículo de número 1, eles selaram essa aliança e começa com as autoridades, os governadores, Neemias, nós estamos vendo aqui. A partir do versículo de número 9, nós vamos ver os levitas, e assim sucessivamente, vamos ver aqui os sacerdotes, colocando os seus nomes, e a partir do versículo 28 é dito que todo o povo, agora todo o povo, assinou aquela aliança que eles fizeram para com Deus. Dentre essas alianças, eles afirmaram alguns pontos fundamentais da fé do Antigo Testamento. Eles colocaram e disseram, no versículo número 28, além de todo o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham separado, e todos os que se tinham separado dos povos da terra para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os tinham saber e entendimento. Eles estavam fazendo isso de forma consciente. Não estavam fazendo isso porque estavam sendo levados, mas eles tinham consciência. E uma das coisas é, nós iremos nos afastar de todos os povos da terra. Também no versículo de número 30, é dito que eles não entregariam os seus filhos para homens ou mulheres de outras raças, de outras nações, de outras cidades. É exatamente isso que eles estão dizendo no versículo de número 30. Por favor, leiam rapidamente. Ainda no versículo de número 29, eles fizeram uma outra afirmativa nessa aliança, que eles juraram, prestem atenção. Vamos ler o 29? Eu estou tentando ser rápido, porque é muita informação, mas não tem como. 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, sobre nobres convieram, numa imprecação. Isso aqui é sério. Nós sabemos o que são os salmos imprecatórios. Aqueles salmos difíceis que Deus vem com o seu juízo. E eles estão colocando, Senhor, venha com juízo se nós quebrarmos o nosso voto, a nossa aliança. Eu estou falando, voto é coisa séria. Eles colocaram isso. E num juramento que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés. Só aqui nós já temos 3 juramentos. Se afastaremos dos povos da terra, nunca deixaremos de andar diante da lei, não entregaremos os nossos filhos e filhas a homens e mulheres de outras nações. É o que eles estão dizendo. Eles também vão dizer, a partir do versículo 32, que eles seriam ativos e constantes no ofertório à casa de Deus. E isso vem do versículo 32, e vem se vindo, e chega no 34, isso fica mais forte ainda, porque agora nomes e ministérios são citados. Versículo 35, isso deixa claro a respeito da primícia, seria a primeira parte daquilo que eles teriam, e como eles trabalhariam com isso, até que vem o 37, eles reafirmam, e no 38, eles estão dizendo que eles, uma vez que isso já era bíblico, mas eles estão reafirmando que eles manteriam aqueles homens que foram separados para o ministério integral da casa de Deus, verso 38. Então nós temos uma aliança aqui. A aliança é muito bonita. E entramos no capítulo 11. E aí nós já vemos a primeira dificuldade da fé. Tanto o 11 como o 12. Como nós vamos repovoar Jerusalém. Porque o que é que as pessoas querem? Jerusalém está toda nova, perfeita. Os portões novos, os muros novos, o templo novo, as casas novas, tudo está perfeito. Mas não tem ninguém lá.
E as pessoas, elas já querem ir para um lugar que tudo esteja funcionando. Elas não se querem dar o trabalho de construir junto. Elas querem chegar, serem bem acolhidas e ir embora. Isso faz parte do ser humano. E aí, foi lançado sorte para os homens que iriam morar. Vocês se lembram disso? Capítulo 12, o templo precisa funcionar. Não somente povoar Jerusalém, mas o templo precisa ser dedicado a Deus, e nós tivemos algumas semanas de exposição no capítulo 12, onde o que reinava era a natureza do louvor a Deus. Como é que esses homens louvaram, como é que Neemias conseguiu, naquela época, colocar teologia bíblica no coração de pessoas que adoravam de uma forma lúdica, passando por lugares, passando por portas, espiritualizando aquilo que era a função normativa do dia a dia daqueles ambientes e trazendo isso para a sua espiritualidade e para o seu coração. Capítulo 13. E aqui nós chegamos. E está tudo em desordem. Está tudo em desordem. Por isso eu disse que a minha palavra introdutória, em primeiro lugar, nós temos um problemão no capítulo 13, que é a instabilidade da fé no meio do povo de Deus. E nós vamos entender isso quando começarmos a expor. Uma segunda compreensão, também a título de introdução: a necessidade de haver líderes em tempo integral no meio do povo de Deus. A necessidade de haver líderes que trabalham em tempo integral no meio do povo de Deus. Esse é um ponto necessário para entendermos o capítulo 13, e eu explico por quê. Se os irmãos perceberem, a partir do versículo de número 4, é dito que o templo estava uma bagunça. A forma bíblica de se usar o templo já não era mais a mesma. Sacerdotes haviam sido postos para fora, e nós vamos entender isso. Havia um ímpio liderando o templo, não de forma geral, mas em algumas partes importantes dele. Tudo isso aconteceu fora dos olhos de Neemias. Olhem o versículo de número 6, dizendo: mas, quando isto aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. E ele voltou para resolver esse problema. Quanto tempo Neemias ficou com eles, desde que ele veio com toda a sua campanha, veio com toda a sua caravana e começou a entrar em Jerusalém, reconhecer os problemas de Jerusalém e depois chamar o povo a essa estratégia? 12 anos. 12 anos. Abram comigo, por favor, lá em Neemias 1. Neemias, capítulo 1. Tudo isso para entender o capítulo 13. Abriram? Neemias, capítulo 1, é dito o seguinte, verso 1 também. As palavras de Neemias, filho de Hacalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Ano 20º daquele rei, em que ele já era rei. Quando nós chegamos no versículo de número 6 do capítulo 13, é dito o seguinte: mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes. 20 para 32, irmãos, pelo amor de Jesus, 12. Durante 12 anos, ele trabalhou insistentemente para colocar uma cidade em ordem, para restaurar os muros, os portões, restaurar a fé,
a espiritualidade, passou pelo avivamento, conduziu o povo, governou o povo, civilmente, espiritualmente, mas ele precisou retornar para a Babilônia. Por que ele precisou retornar para a Babilônia? Porque Neemias era um homem de caráter. Percebam ainda, no capítulo de número 2, no versículo de número 1, capítulo de número 2, versículo de número 1, é dito: no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, diante do rei, eu o tomei, Neemias falando, eu o tomei, ele era o copeiro, lembram-se? Eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Nós sabemos que no capítulo 1 ele estava triste pela condição que ele ficou sabendo de Jerusalém. O rei percebeu. E o rei fala: por que está triste seu coração? Você está doente? Não, não estou. O que você quer que eu te faça? Ele ora a Deus rapidamente, no versículo 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, aquelas orações rápidas, e ele falou qual era a vontade do rei. Perdão, a sua vontade. E disse o rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Aqui voltamos toda a história de Neemias. E o rei faz uma pergunta. Verso 6. Então o rei, aqui eu lembro que eu falei sobre planejamento. Vocês se lembram disso? Mas aqui tem uma outra informação, quando olhamos para o capítulo 13, que é: então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Então ele sabia que iria precisar voltar. Ele deu uma palavra ao rei: eu irei, mas eu volto. Porque se isso foi combinado, eu vou honrar. A sua volta demorou 12 anos, até ele conseguir reestruturar uma cidade. Tem político que acha que resolve em 4, entende? Ele demorou 12 anos para um povo que tinha o mesmo pensamento. O mesmo pensamento, não tinha oposição. Oposição de fora. E ele retorna para concluir o seu trabalho que estava pendente. Saiu de governador de uma nação para ser copeiro do rei. Por que ele faz isso? Nós aprendemos com Neemias. Isso é alguém de palavra. Alguém de palavra. Mas na ausência dele, mesmo depois de 12 anos de ensino consecutivo, Israel estava totalmente apática às Escrituras e a uma vida com Deus. Que pena de igrejas que precisam, que seus pastores precisam trabalhar para se sustentar. Não é um erro, Paulo fazia isso, para não ser pesado. Mas é só olhar para a igreja de Corinto, a gente vai ver que as coisas não andam muito bem. É por isso que ele ordena os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Esse é o normativo. Existem situações e situações, evidente, mas o ideal, ai daquele povo de Deus que não consegue manter um homem de Deus full time no ministério. A igreja descamba. E eu sei que alguns espirituais vão dizer: mas é Deus que cuida da igreja. Eu sei. Através dos ministérios que ele levantou. Simples assim. E isso é muito importante. Terceiro lugar, e último na introdução, para entendermos o capítulo 13. É somente pela palavra de Deus, e unicamente pela palavra de Deus, que o povo pode voltar a uma vida com o Senhor. Diz o versículo de número 1 do capítulo 13. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés. E aqui começa. Então precisamos ter 3 expectativas desse texto. Infelizmente, essa indiferença, essa inconstância de fé do povo de Deus, a necessidade de haver homens de Deus levantados por Deus em tempo integral, e somente a palavra é capaz de mudar o coração do homem. Somente e unicamente a palavra de Deus é capaz de mudar o coração do homem. Amém, queridos? Entendido isso e dado base bíblica para isso,
nós agora começamos a olhar para o capítulo 13 e nós vamos ver realmente a barracota que está acontecendo em Jerusalém. Um ponto importante a se destacar aqui é que termina-se o capítulo 12, não inicia-se o capítulo 13. Como vimos no versículo de número 6, existe um período de tempo em que Neemias não está presente. Nós não temos essa quantidade de tempo. O que Neemias nos ensina no versículo de número 6 é que, por certo tempo, cabo de certo tempo, é indefinido o período em que ele ficou fora, ele pediu para voltar, e quando ele volta, ele faz o capítulo 13. Então, não é uma continuação sequencial, existe um hiato de tempo desconhecido entre o capítulo 12, o capítulo 13, mas nesse ato de tempo, o povo de Deus voltou a todas as práticas que eles assinaram na aliança que eles não fariam. Deus vai vir com justiça. Amém? Vamos lá então, eu quero ler, já li, na realidade com os irmãos, dos versos de número 1 a 3. E nós temos aqui uma primeira lição nesse primeiro bloco de informações, porque ele de fato dividiu em temas. E a primeira informação que nós temos aqui, que Neemias declara, é que Deus não abre mão da sua sã doutrina. Deus não abre mão de sua sã doutrina. Qual é o contexto dos versos 1 a 3? Nada mais é do que, de forma moderna, e explicando aos irmãos, o ecumenismo. O que é que Israel, o que é que Jerusalém estava praticando? Colocando povos estrangeiros dentro da capital. Povos estrangeiros para andar no meio da cidade que era reconhecida como a cidade do grande Deus. Para andar diante do templo e até mesmo no pátio do templo, onde era proibido aqueles que não eram judeus, aqueles que não tinham aliança com Deus, caminharem. Aquilo que era dado somente ao seu povo, o povo vendeu por amores e desejos. Vendeu de forma barata, barateando a verdade de Deus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para que entendam que o motivo de Deus não aceitar os amonitas e os moabitas ali dentro não é por questões raciais, é por questões religiosas, por questões teológicas. Esses homens não tinham vida com Deus, não era um povo que adorava a Deus, não era o povo da aliança. E quando eles vinham para Jerusalém, eles traziam toda a sua carga de espiritualidade, de paganismo, de ídolos, de imagens, de escultura, para dentro da cidade de Deus. E eles estavam vivendo muito bem, sem terem consciência do seu próprio pecado, até que o livro foi aberto. E eu quero que os irmãos leiam comigo, por favor, verso de número 1. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, e achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Nós nos lembramos desse episódio. Deus liberta o seu povo do Egito, e no livro de Números, eles estão passando perto de Moabe, e eles estão no deserto, ainda estão na posição de escravos, acabaram de sair, eles precisam de comida, de alimento, de água, eles vão pedir, e esse povo diz, não. Porque naquela época, sejamos sinceros, só gosta de judeu quem é judeu. Naquela época era assim. Infelizmente ainda temos, não posso falar isso, vai para o YouTube, se eu falar, difícil, né? Mas você sabe, né? Sem parar, pronto. Já entenderam. Então isso é difícil. É algo que aconteceu. E Deus os condena. Em Deuteronômio, por favor, abram em Deuteronômio, capítulo 23.
Deuteronômio, capítulo 23. E nós temos aqui a doutrina daqueles que participariam do culto a Deus. Não é a respeito do culto, como seria o culto. O capítulo 23 é quem pode e quem não pode estar presente no culto a Deus. Do Antigo Testamento. E no capítulo 23 é dito, versículo de número 3. Deuteronômio 23, versículo de número 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na assembleia ou na congregação, né, do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na assembleia do Senhor eternamente. É uma ordem. O que foi que o povo fez? Fiquem à vontade. Abrimos as portas. Vendemos aquilo que é santo pelo nosso próprio prazer. Mas por que vocês estão fazendo isso? Porque eu acho que nós precisamos aceitar toda forma de amar. Já ouviram isso? Nós devemos aceitar todo jeitinho de amar. Veja como que nós não vamos deixar os amonitas e os moabitas. São minorias. São pecadores. Que serão lançados ao inferno se não se converterem a Cristo. Não é uma questão de minoria, é uma questão de quem Deus está ordenando que esteja presente no seu culto, no Antigo Testamento. E no Novo, as portas da igreja cristã estão abertas. Mas que fique claro, a igreja de Cristo aceita a todos, mas não aceita a tudo. Há uma doutrina, uma sã doutrina, e que aqui dentro será seguido. É isso que eles estavam fazendo, sucateando a doutrina. Mas quando foi lido o texto, é dito no versículo de número 3, ouvindo o quê? A palavra de Deus, o povo, esta lei, eles leram Deuteronômio 23, versículo 3, ao lerem, apartaram de Israel todo elemento misto. Precisamos expulsar da igreja o mundanismo. As pessoas não podem entrar na comunidade cristã e encontrar o mundo aqui dentro. Encontrar a normatividade daquilo que filósofos falam. Encontrar a normalidade daquilo que o mundo prega. E isso tem que ser colocado para fora. Porque aqui existe um jeito novo de se viver, e esse jeito novo é através do novo nascimento que há em Jesus Cristo. E precisamos preservar a pureza. Deus odeia o ecumenismo. Deus ama a sua palavra. Deus não muda a sua palavra. Deus não vai trocar a sua palavra, porque a geração de ontem, olhando para o texto de Neemias, ou a geração atual, quer que ele troque. E nós cristãos iremos permanecer até o fim. Amaremos, ajudaremos, estenderemos a mão, não importa a cor, o credo, a maneira de viver, mas se eles quiserem comungar conosco na fé, todos precisam estar submetidos a Cristo. Todos. Todos. E como queremos que todos se submetam? Porque haverá salvação para a vida deles. Haverá salvação. Mas foi ao ler que eles precisaram excluir. Eu sei que existe uma forma de ser falado muito macia, suave, bonita, porque as pessoas às vezes incorporam o espírito de John Lennon em Imagine. Ah, se todos os povos... Ele está desconsiderando toda a depravação, toda a imoralidade, todo o pecado. E o homem que está falando isso é o homem que desejava ser mais conhecido que Cristo. Os Beatles serão mais reconhecidos. Tá bom. Pergunte para as duas últimas gerações o nome dos 4 integrantes, sem olhar no Google. O que manteve os Beatles vivos? Eles têm que dar graças a Deus à tecnologia, o Spotify.
o que manteve Cristo até hoje? A fé. Não comparem. Não comparem. Deus não vai viver em ecumenismo. Mas é tão bonito. Imagina um mundo, não imagina, isso não existe. Não há a mínima possibilidade. O pessoal briga para escolher sabor de sorvete, quanto mais do que vocês querem. Não existe a mínima possibilidade disso. A mínima. A mínima. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Deus, Ele não abre mão da sua sã doutrina. Deus não abre mão da verdade das Escrituras, que Ele mesmo determinou, que Ele mesmo falou. Deus não abre mão da palavra, da sua palavra. E quando o mundo entrou para dentro do seu povo, precisou ser excluído. Segundo lugar, vamos continuar. Versos 4 a 9. Em segundo lugar, nós temos a profanação de toda uma vida com Deus. Olhem o que é dito, versos 4 a 9. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incesto, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. A profanação de toda uma vida e de uma história com Deus. É o que está acontecendo. Foi só Neemias virar o rosto. Precisar lá cumprir o seu objetivo. Eu estou voltando, rei. Preciso ainda terminar aí. Tá bom, não tem problema. Ele precisou depois pedir para o rei. Preciso voltar lá. O negócio está feio. É o que diz no final do versículo 6. Olha, pedi para o rei. Me dá um tempo aí, porque eu preciso voltar lá para Jerusalém. Alguém foi lá e avisou Neemias como é que estavam as coisas. E ele simplesmente retorna. Mas aqui nós temos alguns pontos a ser analisados de uma profanação da nossa vida para com Deus. A primeira delas, é impressionante, quando a liderança de uma igreja faz alianças com o mundo. É o que ele está dizendo. Eliasibe, sacerdote, versículo de número 4. Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus. Ele era responsável por tudo aquilo que era recebido no templo. Todos os dízimos, todos os tipos de ofertas e dízimos, para que ele pudesse distribuir isso àqueles que trabalhavam em tempo integral. Ele vai fazer uma parceria com Tobias. Os irmãos se lembram quem é Tobias? Os opositores externos, Tobias e Sambalate. Tobias e Sambalate, ele não gostava do povo de Deus, não gostava do nosso Deus, ele não cria em nosso Deus. Mas se tem aliança é porque tem benefício, né? A gente sabe como funciona. É a famosa politicagem. Se tem aliança, tem benefícios. Quem é Tobias? Por favor, abram. Vamos lá, capítulo 2. Vamos dar um retorno aqui para que nós possamos entender. Capítulo 2, versículo 19. É a primeira vez que é citado Tobias no texto. E é dito, 2:19. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? O que é que eles não ficaram felizes? Quando ficaram sabendo que Deus tinha trabalhado no coração de Artaxerxes, do rei, para que eles fossem liberados a voltar para Jerusalém. Que o rei tinha dado madeira,
que o rei tinha colocado soldados à disposição para guardar eles durante todo o caminho. Tobias é um desses 3 que falaram: não estou feliz não, mesmo o rei mandando. Vamos zombar, vamos atrapalhar, o tempo todo. Era ele que ficava macuminando o tempo todo as coisas que estavam acontecendo. Era ele que pegava as informações, os bilhetinhos, e levavam para saber o que estava acontecendo em Jerusalém. E era ele que depois mandava bilhetinhos, amedrontando, vocês se lembram disso? Amedrontando os homens que estavam trabalhando. Ele nunca gostou. De repente, esse homem tem até uma casa dentro do pátio. Dentro do templo. O homem que não gosta dos judeus, o homem que zomba do nosso Deus, é o homem que está comendo, bebendo e tendo uma casa à custa do povo de Deus. Porque um líder fez uma aliança maligna com o ímpio. Alianças, acordos, politicagem. Isso é destruir uma vida com Deus. É continuado o texto no capítulo 13, dizendo que a câmara, o salão, o barracão, entendam como for melhor para vocês, onde era guardado tudo que era trazido dos dízimos, ele vai tirando tudo que está ali, faz uma casa para o bonito, coloca uma cama para ele, um guarda-roupa, é seu. Ah, e aproveita e pode usar o que tem aí dentro, tá? Porque eu estou colocando os sacerdotes que trabalhavam aqui para correr. Aqueles que ajudavam aqui para correr. E a gente, eu sei que a primeira compreensão é, mas esses homens não receberam dízimo para eles poderem comer, para eles poderem viver? É. E você não vai dar? Não. Não. E isso acontece muitas das vezes, a igreja erra, valorizando muito mais os de fora do que os de dentro. Isso acontece. E precisamos ter um coração diante de Deus para não cairmos nesse erro. É o que ele está falando no versículo número 5. Ele falou que isso aconteceu no versículo 6, porque ele não estava presente. Versículo 7, ele declara oficialmente essa posição de Eliasibe, o sacerdote, como algo mau, errado, maligno. 7, então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios na casa de Deus. Precisamos reconhecer quando o povo de Deus erra e precisam se arrepender. Precisam se consertar, se realinhar. Mas Neemias é um homem de Deus, e ele nos ensina algo maravilhoso. Neemias é um homem que, quando é necessário ele chorar, ele chora. Nós vemos isso no capítulo 1, quando ele ficou sabendo do que estava acontecendo em Jerusalém, da terra dos seus pais, da terra de onde ele saiu. É dito que ele chorou, se assentou, jejuou, orou. Mas o mesmo homem de Deus que chora e jejua é o homem que toma providências seríssimas. Versículo 8. Ele entrou com tudo lá naquele lugar, pegou tudo que era de Tobias e jogou para fora. A ideia de que, a maneira como ele fez, e diz assim, ó, isso muito me indignou. O homem que chora também é um homem que se indigna. Rei. Para com isso de, mas ele é servo de Deus, ele vai... Irmãos, a indignação não é pecado em muitos casos. Não é. Ele se indigna. A tal ponto que atirei a ideia de lançar com força, a ponto de destruir os móveis de Tobias. O problema é dele. Todos os móveis da casa de Tobias, fora da câmara. E nós aprendemos aqui alguma coisa importante, irmãos. Muito importante. Existem coisas que não podem estar mais dentro de nossa casa. Eu sei que você pode, e eu não estou falando necessariamente para a nossa igreja aqui, que deixe claro, e falo inclusive para os que estão assistindo. Eu sei que você pode ter se convertido a Deus, se arrependido do teu pecado, mas aquele celular que a tua amante te deu não tem que estar com você. A roupa que ela te deu de presente, os presentes que ela te deu, ou que ele deu, a virtuosa irmã atual, não tem que ficar dentro da tua casa, não. Teu marido sabe de onde vem a origem desse celular? A tua esposa sabe de onde vem essa roupa? O teu esposo sabe quem deu esse casaco, esse vestido, essa joia? Joga fora.
limpa a tua casa. Isso não pertence a você, foi a sua antiga vida. Tem coisas que nós precisamos jogar fora, e eu falo isso porque eu sou pastor e eu sei o que eu estou falando. Um monte de crente guardando o presentinho do passado. Lança fora essa vida e purifica a tua casa, é o que diz o versículo 9. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incesto. Isso é claro, isso é óbvio. Como é que nós, agora numa vida do Espírito, queremos guardar coisas do nosso passado, que maculam a pureza e a legitimidade da nossa vida com o Senhor? Terceiro lugar, a restauração dos obreiros de tempo integral. Ele precisa restaurar, porque Tobias tinha pegado o lugar. Olha o que é dito, versos 10 a 14. Também soube que os quinhões, isso é, aquilo que era de valor, os salários, né? Os quinhões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe o dízimo dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote. Então ele já tocou, não tem que trocar. O que tinha feito ali, aliança com Tobias, não dá para ficar. Então ele troca a pessoa, agora é o Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Até aqui por hora. Tem gente que pensa que quem trabalha integralmente para o reino de Deus é anjo. Não tem compromissos, não tem responsabilidade. Eu já ouvi isso. Numa dificuldade, me abri com alguém e falou assim: você é pastor, se vira. É assim, se vira. Não, esses sacerdotes, esses levitas, esses cantores, têm família, têm filhos. Quando apertou, eles precisaram ir embora. Não dá para ficar. Não, mas daí aí começa a espiritualidade, daí todo mundo é piedoso. Mas você não é crente? Você sou, e como crente eu sou digno de receber. E você como crente tem que abençoar o reino. Quando não deu, eles foram embora. Sabe para onde eles foram? Para o campo. Eles precisavam comer. Então eles foram trabalhar com as próprias mãos. Foram plantar. Foram fazer a cega. Era o que eles precisavam. Para eles não passarem fome. Eles tinham filhos, eles tinham família, eles precisavam pagar impostos. Então eles se vão. Mas quando eles se vão, ninguém pode simplesmente chegar e tomar um lugar. Eles são ordenados. Foram levantados por Deus. É quem Deus quer. Não é, desculpe a comparação, mas não é como substituir um funcionário. Aqui tem uma questão de ordenação, de chamado, de vocação. É um trabalho santo. E é evidente que eles não colocaram, então as coisas não começaram mais a acontecer. Só que o povo percebeu o que aconteceu. Os homens não estão mais lá trabalhando. Não tem mais o culto certo. Cadê o pessoal de Levi? Que é o que tem que fazer isso. Não pode colocar qualquer um. Não estão. Eles foram embora, foram cada um para a sua cidade, lá atrás dos seus parentes, e estão plantando para poder comer. Aí o que o povo de Deus fez? Vamos atrás, trazê-los de volta, restituir o culto. Nada. Que ótimo. Não vamos dar o dízimo. É o que está acontecendo no versículo 11. Neemias precisou contender com os magistrados, aqueles que eram os responsáveis por tentar manter as coisas ali, enquanto ele está fora, e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Vocês teriam que ter ido corrido atrás, e não ficado alegre que vão deixar de ofertar.
É justamente nesse período, a título de curiosidade, que Deus levanta o último profeta que tem um livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. É nessa ausência de Neemias, por isso que eles não se cruzam, mas é nessa ausência de Neemias que Malaquias ele é levantado. Abram, por favor, em Malaquias, capítulo 2, e deixa marcado aí que nós vamos voltar aqui para Malaquias ainda. Ou a gente pode falar tudo junto aqui, que acho que é até mais fácil para remir o tempo. Olha só. Em Malaquias capítulo 2, Deus levanta-o nesse período da história. Quando nós olhamos para o capítulo 13 de Neemias, nós conseguimos perceber o quanto Tobias estava fazendo aquela bagunça, os sacerdotes não já estavam mais lá, e por isso não havia mais o serviço do templo, certo? Deus levanta Malaquias, e no capítulo 2 ele está falando desse problema específico, desse momento. Capítulo 2, verso 1. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes e se não propuserdes do vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tendo amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei, a descendência atirarei excremento, não preciso nem dizer o que é excremento aqui, né? Ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então está acontecendo um tantão de problemas aqui. Um sacerdote coloca um ímpio e faz aliança com ele, o Tobias, para morar dentro do templo. O Tobias começa a usar aquilo que era dos sacerdotes, os dízimos e as ofertas. Os sacerdotes, os levitas e os cantores ficam sem o seu salário, e eles vão trabalhar no campo. E aí o que a gente sempre pensa? Deus vai vir e vai falar assim, gente, não pode. Não, Deus está dizendo, cadê meu culto? Cadê os meus sacrifícios? Os teus problemas não mudam a doutrina e o mandamento de Deus. Sabe quem está levando chumbo grosso aqui? É o pessoal que estava passando necessidade e foi para o campo. Não é porque vocês estão passando por problemas que eu vou abrir mão da minha doutrina. No versículo de número 11, nós já lemos, é dito que Malaquias, ele chama a atenção porque os dízimos não estão sendo mais dados. Fica em Malaquias, e agora faz sentido o contexto do capítulo 3, que nós sempre lemos. É sobre essa situação. A partir do versículo 6. E ele vai provar que ele não muda a sua doutrina. Então, Malaquias 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por que é que vocês deixaram de ofertar e dizimar? Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E olha só o que eles dizem. Roubará o homem a Deus? Verso 8, por favor. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês deixaram de levar. É esse momento aqui. É esse o contexto histórico. Por que vocês não estão fazendo isso? Porque os sacerdotes não estão mais lá, eles foram para o campo. Eu não mudo. Por que vocês não levaram? Entendem a seriedade da sã doutrina, irmãos? Eu não mudo. O problema, ele não para todo o processo da doutrina. Continua se fazendo aquilo que é certo, o motor funcionando enquanto a gente resolve o problema. Compare isso com um cirurgião. O camarada é um cirurgião, um cardiologista. Ele tem que fazer a cirurgia.
Ele pode fazer você parar e, não tem problema se o coração parar, depois eu tento ver se funciona. Ele tem que resolver o problema com você vivo, com você funcionando. Assim é a doutrina. Nós temos que resolver o problema com a doutrina funcionando. Entendem o peso? Vocês entendem, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Isso é importante, é o que está acontecendo aqui. Quando vem essa palavra, eles entendem e dizem, 12, então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, aos depósitos. E aí ele vai colocar por tesoureiro, como disse no versículo 13, e as coisas começam a funcionar. Versículo 14. É interessante. O versículo 14 vai demonstrar, de forma muito carinhosa, muito bíblica, mas muito séria, uma face de Neemias que nós não conhecemos, e aqui eu quero fazer uma divisão com os irmãos. Os irmãos vão se lembrar, que estavam aqui desde o início, que quando Neemias chegou em Jerusalém, ele ficou 3 dias quieto. Vocês se lembram disso? Só observando, levantando informações, levantamento de campo. É um projeto, não é isso? Vocês se lembram disso? Ele fica quieto. A primeira vez que Neemias vem para Jerusalém, ele vem como uma brisa suave. Ele chega quieto, tranquilo, cheio de energia, observa, pega o seu cavalo à noite, chama algumas pessoas que são importantes, vocês se lembram? E dá uma volta em todo o muro, aonde precisa ser reparado e tal, e depois no outro dia ele vai, chama as pessoas, ele é aquele vento gostoso de verão. Quando ele volta agora, ele vem como um terremoto. Ele vem como um terremoto. No versículo 14 ele diz, por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para o teu serviço. O que ele está dizendo? Vem com chumbo grosso sobre esse povo aqui. Mas não esquece que eu estive aqui 12 anos ensinando. Mas agora, cansei. Vem com o teu juízo. Por muito tempo eu intercedi por esse povo. Pode vir. Só lembre-te de mim. E ele vai começar a fazer isso mais 2 vezes. Quer ver? Próxima lição. Nós temos aqui, agora, a restauração do dia sagrado do sábado. Vocês se lembram do início do sermão? Quando eu comecei a dar as introduções e falei, olha a aliança que eles fizeram. Primeiro, nunca deixaremos de observar a lei do Senhor. Já quebraram aqui. Vai vir chumbo grosso. Vai vir chumbo grosso. Fez aliança com Tobias. Né? Também foi dito, não daremos as nossas filhas. Eles vão dar. Eles vão dar. A observância da lei do Senhor, inclui o sábado, também profanaram. Tudo que eles prometeram, eles estão fazendo errado. Abriram mão. Fizeram voto. Fizeram voto. Tem consequências. Versículo 15 a 22. Olha só. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimento nesse dia. Eu vou explicando que fica mais rápido e mais fácil. Olha só, sábado, de boa, continua o trabalho. Vocês se lembram que eles tinham, que Neemias tinha até colocado homens na frente da porta para não haver um comércio, uma negociação? E ainda eu falei que isso é uma das exceções, quando o sábado precisa existir, é porque alguém está trabalhando. E eu preguei sobre as exceções que existem na Bíblia, falei até de Raabe, foi um assunto bem complexo, que existem as exceções. Aqui, ó. Toca o barco, vira o sábado, está todo mundo lá no lagar pisando, está todo mundo vendendo, trazendo mantimento, as coisas acontecem. Eles não querem saber de Deus. Sempre com a desculpa, mas Deus entende. Não, não entende não. Não entende. Se Deus entendesse, não tinha inferno. Se Deus entendesse, não tinha inferno. Olha só o que continua. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Sabe o que é a ideia de habitar? Eles pescavam no lugar, os tírios, e traziam para os tírios, que já tinham montado até barraca de venda dentro de Jerusalém, no sábado.
perderam totalmente a ideia de santidade e piedade diante de Deus. Em troca do quê? Mas não tem problema, gente, não tem. Tem! Existe uma lei, uma ordem. É Deus quem determina. E eles estavam desconsiderando toda essa pureza da religião, toda a santidade da fé. Versículo 17: contendi com os nobres de Judá, e lhes disse, percebe? Os nobres. Eu disse, em um dos sermões passados, do capítulo 12, pelas portas, que na porta do gado, que também é a porta da ovelha, muitos fizeram suas riquezas ali, aqueles já são chamados de nobres, está vendo? Eram escravos, aqui já são nobres. Então eles fizeram licitamente as suas riquezas. E olha só o que é dito: contendi com os nobres de Judá, e lhes disse, que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Ele chama, ele repreende e toma uma atitude. Vocês estão loucos? Olha o que ele faz. Fez o que ele já tinha feito. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, é sexta-feira, às 6 horas da tarde. Está sombra ali antes do sábado, né? Sexta-feira, às 6 horas da tarde, é o que ele está falando aqui. Ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. As portas, de novo, olha só as exceções. As portas, coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Quem é que ficou bravo? Primeiro, os nobres, perderam dinheiro. Na cabeça deles é isso. Segundo, os estrangeiros, os tírios. E são teimosos. São teimosos, começaram a querer mandar em Jerusalém. Olha o que diz o texto. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadoria pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Está falando ali naquele final de semana e no outro final de semana, como se fosse isso. Eles estão pernoitando ali, só olhando, dizendo assim, viu, vocês não vão abrir não, a gente quer vender. Dá para acreditar um negócio desse? Nem da nação é, e querendo mandar. Parece que nosso país, não parece? 20. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma e duas vezes. Aí vem um homem indignado de novo. Ele deu chance. 2 finais de semana. Aí ele vem. 21. Protestei, pois contra eles e lhes disse, por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez os fizerdes, lançarei mão sobre vós. Eu coloco todo o exército de Israel em cima de vocês. A gente quer paz o tempo todo, mas não a todo custo. A verdade tem que prevalecer, ainda que a gente tenha que enfrentar de frente. Não matando, não para que ninguém venha entender errado, mas nós iremos estar firmes naquilo que cremos em Jesus Cristo. Firmes. 22. Também mandei os levitas. Bom, lancei mão sobre vós, daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei os levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Novamente ele fala. Novamente. Lembra-te de mim. O povo, já não sei mais o que falar por eles. Em último lugar, a condenação do casamento misto, ou seja, a profanação da verdadeira família em Deus. Em Deus. Qual é o estereótipo da família em Deus? Um homem e uma mulher. Não é 2 homens e uma mulher, nem 2 mulheres e um homem. Ambos solteiros. Ambos crentes em Deus, Antigo Testamento, e em Jesus, no Novo Testamento. Isso é o ideal da família em Deus. Precisamos manter a pureza também nas nossas casas, nos nossos casamentos, e ensinar isso aos nossos filhos.
Dá trabalho? Meu Jesus. Mas precisamos ensinar. Precisamos ensinar. 23. Vocês se lembram da aliança? Não daremos os nossos filhos. O que você acha que vai acontecer aqui? O que vocês acham? Vamos lá? 23. Aqui vocês vão perceber que realmente o Neemias não aguentou. Não aguentou. Mas olha só. Vi também, naqueles dias, que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico. Olha o jeito que ele está colocando aqui, é até interessante, né? A criançada não sabe nem falar. O hebraico não fala. E fala muito mal até a língua da onde veio as mulheres, no caso. A gente vê o seguinte, uma família defasada traz problemas imediatos para a criança. É o que ele está provando aqui. Famílias que não têm uma compostura cristã vai fazer com que os seus filhos não saibam para onde caminhar. Como é que pode haver um casamento com alguém que não tem a mesma fé? Eu não estou falando de legalidade, isso é legal pela lei, ok, mas não é o que Deus quer. Quem é o Deus que o filho vai servir? O Deus do pai que é crente? O Deus da mãe que não está nem aí? Ou vice-versa? Ele não sabe o que é adoração, mas também não é obrigado, também não é ensinado. Não sabe da responsabilidade da igreja, porque a mãe não vai. Isso aí fere diretamente a natureza cristã da criança. Isso vira uma bagunça. Olha esses judeuzinhos aqui, seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo, estava uma bagunça na cabeça dessas crianças. Porque essas mulheres trouxeram o Deus pagão, então para quem que a gente adora? Ó, tem um mandamento lindo aqui, filho, ó, somente Deus servirás tal. Mas a mamãe falou outra coisa. Pessoas assim não amam seus filhos. 25, contendi com eles e os amaldiçoei. Ele não aguentou. 12 anos de trabalho jogado fora. Eu dei a minha vida por vocês. Ajudei vocês. Reestruturei. Eu amaldiçoo vocês. E não ficou só na maldição, não. Olha o que o texto diz. E espanquei alguns deles. E lhes arranquei os cabelos. Irmãos, foi na força do ódio mesmo. É o que o texto está dizendo. E os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais as vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Irmãos, eu não estou dizendo que aquilo que ele fez foi o correto, nem ele defende isso. Mas ele chegou no limite. Vocês não têm ideia de como é difícil lidar com pessoas. Você fala, você fala, você fala, você fala, e não acontece. Pergunte para todo pastor que tem amor pela palavra, ele vai dizer: olha, é lógico que eu vou me submeter à palavra, mas que pena que a igreja não é uma empresa. Manda embora, cara. Segunda-feira tem um monte aí. Resolve o problema. Sabe uma pessoa muito conhecida que falou que teve, há pouco tempo, visto a idade que ele tem, uma nova compreensão de gestão empresarial? Eu gosto dessas coisas, irmãos, acho que já perceberam. Vocês conhecem esse homem da televisão, está há mais de 50 anos na televisão. Carlos Alberto de Nóbrega. Ele foi num podcast e falou o seguinte, que ele estava tendo problemas com alguns humoristas da nova geração. Verdade? Tem que ser, né? Da nova geração. E ele tem todo um script para gravar a praça. E, bom, eles são mundanos, né, irmãos? Então, as piadas mais pesadas fica para o final do programa, porque já passou do horário previsto por lei e já passou até da meia-noite. Então, entende-se que bons pais não deixam crianças assistindo televisão até meia-noite. Elas estão dormindo, elas precisam descansar e estarem bem para a escola no outro dia. E isso é muito importante para uma criança. Então, vai existir as piadas mais pesadas. De todo o elenco dos humoristas, não adianta. Todo mundo tem aqueles funcionários que são bons e ruins.
Tem dois que são muito bons na concepção dele, nem vou falar quem são, porque os bons são os mais besteirentos, né? Então, são dois humoristas que são bons, que ele não quer ver o texto. Ele fala, em vocês dois eu confio e eu quero que seja extremamente orgânico quando a gente estiver gravando. Porque aquela risada é de verdade, ele fala. É o que ele fala, tá? Mas principalmente nos dois últimos. E alguns da nova geração que chegam, eles são os primeiros a se apresentar, porque isso tem um peso no meio do show business, ser os últimos são os mais importantes. Ok. E aí eles quebram a regra do Carlos Alberto e ele começou a enfrentar um problema com esses novos humoristas, porque eles não obedecem às ordens. E ele é o dono do programa. Ele não é só o gerente, ele é o dono. Aquele programa é dele que se passa no SBT. Tem um acordo que ele fez com o Silvio, por conta do pai dele, que o Silvio gosta muito do pai, gostava, né, muito do pai dele e tal. Então é dele o programa. Até que ele precisou passar por psicólogo, porque ele não estava aguentando mais trabalhar na praça, no programa dele, porque os novos não ouviam as suas ordens. E a psicóloga falou aquilo que é mais óbvio. Falou assim, tá, de quem é o programa? É meu. Ele falou, então não discuta, deixa ele fazer o que quiser, depois você corta. O programa é ao vivo? Não, edita. E aí, o Carlos Alberto, sendo o Carlos Alberto, falou, legal, eu ia dar para eles 5 minutos de tela, que é muita coisa de acordo com a televisão. 5 minutos em rede nacional. Eu não apenas vou cortar o que eu não quero que eles falem, como eu vou reduzir para 2. Todo mundo endireitou. Porque isso impacta não somente na visualização, como impacta na venda de shows, nos stand-ups da vida. O cara aparece muito pouco, é muito rápido e tal, e aumentou de outros. Ela falou, não discuta, manda embora. Não é uma coisa maravilhosa isso? Mas a igreja não é assim. Neemias não aguentou. Foi para cima. Porque isso foi algo extremamente hediondo, você dá a sua filha para um homem pagão. Você dar o seu filho para uma mulher pagã. O casamento já é difícil debaixo da graça de nosso Senhor Jesus. Sem Jesus, irmãos, vai dar problema. 3 coisas podem acontecer. 3 coisas num casamento misto podem acontecer, eu já disse aqui. Primeira delas, ou aquele que é crente abre mão da fé e acompanha o mundano. Segundo, ou aquele que é mundano se converte por causa do crente, e isso é a última possibilidade dos estudos. Pode acontecer, tá, irmãos? Mas é a última possibilidade. E terceiro, o que é crente continua sendo crente, o que é mundano continua sendo mundano, mas aquele que é crente começa a ter apatia espiritual. Porque ele já não pode ir naquilo que é importante para a igreja, não é importante para a fé. O ímpio vai dizer, hoje eu quero sair com você, hoje é domingo. Então, mas hoje é ceia. E daí? Estou nem aí. E aquilo que era gostoso, o cristianismo passa a ser um peso. Não façam isso. Não façam. Aqui realmente foi arrancado os cabelos na força, não necessariamente também por Neemias, mas por homens que ele colocou para fazerem isso, até que esses homens jurassem que não iriam entregar mais as suas filhas. E ele vai falar o motivo. 26. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Está dizendo, olha, o cara era bom, ele era inteligente, não tinha ninguém como ele, mas ele pecava nisso. Ele trouxe o pecado para dentro de Israel, colocou a idolatria dentro de Israel. Deus destruiu a nação. O reino ficou dividido depois de Salomão. Por causa do mundanismo na igreja. E ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante a isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Uma palavra importantíssima aqui. Não importa se você, o que é uma mentira, mais sábio do que Salomão. Mulher faz homem cair. Não brinca com isso. Tem 2 barras que fazem um homem cair. A barra de ouro e a barra da saia. Não brinca com isso. Não brinca. Isso é seríssimo. O homem mais sábio que já passou por essa terra, exceto Jesus, caiu
na lábia das mulheres. Irmãs, tem muito homem bom de lábia também. Não fique dando, como diz os meus parentes do sítio, não fique dando barda. Não fique dando ouvidos. Nossa, como você está linda. Como você está bonita. Que perfume é esse? Cuidado! Cuidado! Isso não vai dar bem. Isso não vai dar certo. Você pode cair. Que Deus guarde os nossos corações na pureza de Jesus Cristo. 27. Olha o que ele está dizendo. Vocês acham mesmo que nós iríamos dar ouvidos, dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate. Como que pode o filho do sumo sacerdote, não é um sacerdote apenas, ser genro de um homem ímpio? Nós já sabemos a história de Sansão, mimado, porque o que ele fala é exatamente isso. Pai, preciso conversar com o senhor. Sim, filho, o que você quer? Aquela mulher, filisteia, que tchutchuca. O pai, filho, ela não serve o nosso Deus. É a primeira coisa que o pai fala. Você não pode ter ela. Mas eu quero. Rapaz, cria vergonha, rapaz. Ame o seu Deus. Será que você não pode fazer nada para negar a tua vontade e o teu desejo por amor a Jesus Cristo? Não há esforço nenhum. Isso não é amor a Cristo. Isso é amor ao próprio ventre. Porque Sansão nem sequer brigou, nem sequer cogitou, nem sequer orou, dizendo: Senhor, tira essa moça da minha cabeça, porque realmente estou gostando dela. Mas eu sei que ela não te agrada. Que nada! Fez birra. Um homem forte daquele. Fez birra. Morreu. Cego e humilhado pelos filisteus. E envergonhou o nome de Deus. Por ser mimado. Versículo 29. Bom, deixa eu terminar o 28, Um dos filhos de Joiada, filho de sumo sacerdote Eliasibe, que era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Ele expulsou o garoto de Israel. Falou: não, você é liderança, você não pode. Não. É parecido com aquilo que a Rafa perguntou ontem no Lendo a Palavra. Não. Você não pode. Não dá mais. Não pode. 29. Agora mudou. O tempo todo ele falava: lembra-te de mim, Senhor. Agora mudou. Lembra-te deles, Deus meu. Pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Isso é a fala de alguém cansado. Um dos homens mais inteligentes, estrategistas, conhecedores de gestão, que passou nas Escrituras Sagradas, cansado por causa dos erros e dos pecados do povo de Deus. Mas ele vai terminar dizendo algo importantíssimo. E ele conclui, a conclusão de todo o livro: limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister. Primeira coisa para restaurar a vida espiritual de um povo que está apático: tira fora tudo aquilo que não é de Deus, seja os amonitas, os moabitas, por questões de religião. Tira fora. Tira fora os utensílios. Jogou fora a cama, o guarda-roupa de Tobias, não estou nem aí. Tira fora os falsos líderes. Pegou o cara que casou e é genro de Sambalate, suma daqui. Tem que fazer uma purificação na fé. Precisamos voltar às Sagradas Escrituras. O que o Brasil está precisando nas igrejas evangélicas é um retorno imediato à palavra de Deus. Pararem de criar tradições, criarem profecias falsas, criarem falsos estudos e retornarem à palavra de Deus. Em segundo lugar, como também, 31, o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Em segundo lugar, trouxe a doutrina
coloca os homens de Deus para trabalharem de forma integral. Ele voltou todos os sacerdotes e os levitas, cada um ao seu ministério, às suas necessidades, ao seu ministério, e forneceu os recursos para que eles pudessem trabalhar. Duas coisas que andam inseparáveis: a sã doutrina e homens de Deus, cheios de temor e no fervor do Espírito, pregando nos púlpitos. E assim termina toda a conclusão desse maravilhoso livro de Neemias. Que Deus guarde os nossos corações, que Deus possa nos ter feito compreender a necessidade de sermos sábios diante do mundo, como homens que crescem, se desenvolvem, são inteligentes, são sábios, são estrategistas, mas que também possamos ser homens piedosos no meio do mundo, porque não são excludentes, ou eu sou um bom profissional, ou eu sou um bom crente. Não, os dois podem caminhar juntos. Neemias ensina isso. Segundo, mas acima de eu ser um profissional, eu sou um crente. Ele zelava muito mais pela palavra de Deus do que pela construção dos muros. Terceiro, clamemos a Deus por avivamento, como aconteceu no capítulo 9. Clamemos para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. E por último, não abrimos mão da sã doutrina e de sérios homens de Deus, ensinando o povo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar?